Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo. O meu desejo é que ele chegue a todo brasileiro. Você que é uma pessoa de caráter de bem, por favor, divulgue ao máximo, assista até o final, que é esclarecedor. Eu vou mostrar aqui que o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, do STF, lá atrás, no STF, votaram a favor da manutenção da anistia. É bom dizer que a anistia de 1979 foi dada para toda essa turma da esquerda e também para os torturadores e criminosos da ditadura militar, que ninguém tapa sol com peneira. Mas Zé Dirceu, Dilma, Gabeira, que teve caráter para dizer que eles não queriam democracia, queriam dar um golpe e estabelecer o governo proletariado, isso é o governo comunista. Até Lula recebeu anistia e ganha 12.500 por mês. Dilma recebeu anistia e ganhou 400 mil de uma só vez. Essa gente tinha que ter o caráter e a dignidade das duas uma, ou ficar calados ou apoiarem a anistia. É uma vergonha ver o ódio, a vingança, a falta de humanidade do PT e da esquerda em lutar contra uma anistia de pessoas que não fizeram um décimo do que eles fizeram no passado. Então, preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, que é importantíssimo para esclarecer você. Em 2010, a OAB entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo uma revisão da anistia, a DPF 153. Eles queriam tirar do benefício da anistia os torturadores do regime militar. O Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 2, rejeitou isso. Agora, importantíssimo, os votos de Gilmar Mendes, que já era ministro, e de Carmen Lúcia, que eram ministros naquela época, para você entender porque hoje tem que se dar anistia. Muita atenção no que eu vou falar. Olha o que Carmen Lúcia diz para manter a anistia. Não poderia ocorrer agora pela via judicial. Segundo os dois ministros, ela e o relator Eros Graus, isso somente poderia ocorrer pela via legislativa. Só pela via legislativa. É o voto de Carmen Lúcia. Preste bastante atenção ao voto do eminente ministro Gilmar Mendes, decano do STF, o ministro mais influente da Suprema Corte. Olha o voto dele para manter a anistia. Preste atenção. Mendes lembrou que a anistia é ato eminentemente político, de amplitude definida de forma política, e por isso cabe somente ao Congresso Nacional promovê-la. Repito, somente cabe ao Congresso Nacional promovê-la. Tanto que o próprio Supremo já reconheceu que o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo a seus membros. Afirmou. Ele homenageou todos aqueles que em 1979 acreditaram na via do diálogo e da política para construir uma solução em um impasse complexo como o da anistia. Olha o voto do presidente do STF na época, César Peluso. Eu, se sou Lula, PT à esquerda, pedia para sair de vergonha. Olha o que esse cara diz. Só o homem perdoa. Só uma sociedade superior, qualificada pela consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade, é capaz de perdoar. Eu encerro dizendo algumas coisas. Primeiro, não acredito que o ministro Gilmar Mendes e Carmen Lúcia mudaram suas convicções. E outra, tenha senso de justiça. Faça uma comparação entre a anistia de 1979 e essa que querem dar agora. Vamos lá, 1979, a anistia foi dada para quem? Guerrilheiros assassinos que mataram gente e pegaram armas. Assaltantes de banco. Gente que sequestrou embaixadores, gente que queria dar golpe no Brasil e estabeleceu o comunismo, torturadores que mataram gente do regime militar. Todo mundo recebeu anistia ampla, geral e restrita. E agora? Quem são as pessoas? Mataram quem? Ninguém. O único que morreu foi Clesão, inocente. Que armas pegaram? Batom, pedras e paus? Onde tem um fato real que queriam derrubar Lula? Só narrativa e conversa fiada. Dosimetria de pena? Isso é que é golpe. Competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 48, inciso número 8, a concessão da anistia. O resto é farsa de pura perseguição política, que a esquerda não tem caráter e vingança, é o que eles têm. Isso é uma vergonha. Essa que é a verdade. Anistia já, ampla, geral e restrita. Deus abençoe você e sua família.
diante dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, principalmente a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental diante de uma investigação em curso, peço a Vossa Excelência, com a aquiescência dos demais membros desta CPMI, a decretação da prisão preventiva para ser direcionada esta para o Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão em flagrante pela ocultação dolosa de documentos importantíssimos à investigação. É o que tenho a pedir e encerro a minha participação. Pela ordem, senador Sérgio Moro. Também, presidente. Presidente, eu queria aqui só... Pela ordem, senhor presidente. Destacar também como questão de ordem que o que se depreendeu do depoimento da testemunha que esteve aqui presente é que ele participou de diversas empresas que têm todo o indicativo de serem de fachada. A testemunha não conseguiu descrever um serviço prestado por nenhuma dessas empresas. A Curitiba Consultoria, que fico triste aqui por referir à minha cidade, ele sequer esteve na cidade. Ainda assim, ele passou milhões de reais para empresas. Uma delas que tinha aqui por sócio a esposa do Procurador-Geral de Benefícios do INSS, que inclusive é investigado por ter facilitado essa fraude contra os aposentados. E o que eu vi aqui também na esteira do colocado pelo relator... Onde estão os documentos que poderiam comprovar esses serviços ou que poderiam aí demonstrar a própria inexistência desses serviços? E a testemunha, inclusive, aqui admitiu que se reuniu com outro potencial investigado para tratar dessa matéria recentemente, né? Onde está a documentação dessas empresas, desse senhor também, Gustavo Gaspar? Isso foi informado ao Supremo Tribunal Federal, no curso das investigações dessa atividade de mudar a situação jurídica dessas empresas. Enfim, eu acho que existem elementos, né, secundando o próprio relator, para que se postule a prisão preventiva, porque aqui, no mínimo, e aqui com todo respeito à testemunha, aqui é uma lavagem de dinheiro, uma simulação de prestação de serviço para praticar um estelionato contra os aposentados e pensionistas desse país com fraudes documentais praticadas em série. Então, há um risco igualmente, não só à ordem pública, mas à investigação e instrução do processo. Em que o depoente não poderia seguir, que era de mentir, de faltar com a verdade a esta comissão. Primeiro ponto é esse. Somados a tudo que eu tenho de documentação, estou acompanhando atentamente, ele mentiu por 6 vezes até o momento. Ele mentiu. Então mentiu, tentou retroceder, não sabe, mentiu de novo, ocultou. E quero deixar claro que o trabalho do nobre relator, Alfredo Gaspar, está sendo feito de maneira imparcial. E digo mais, nós não estamos diante de uma laranja podre. Nós estamos diante de um pé de laranja podre. Isso é um laranjal. Então, senhor presidente, eu reforço que nós não deveríamos nem deixar para o final desta reunião esta votação. Reforço que o depoente aqui citado deveria ser preso neste exato momento por faltar com a verdade a esta comissão. Nós estamos aqui tentando desvendar bilhões de reais que o senhor ajudou a roubar. Excelência. Não faça de inocente. Excelência. Ele, como integrante da Prospect Consultoria, na qualidade de procurador, movimentou em 2023 mais de 33 milhões. Em 2024, mais de 70 milhões. A conta pessoal do seu Careca, que ele também procurador, mais de 1.700.000 reais. A conta da Prospect Consultoria, outra conta, mais de 46 milhões de reais em 23 e mais de 40 milhões em 24. A da Brasília Consultoria, ele representante legal, mais de 33 milhões em 2023 e mais de 48 milhões em 2024. A da CDS Call Center operou mais de 4 milhões em 2023 e mais de 33 milhões em 2024.
Na conta do seu Careca, ele também como procurador, mais de 4 milhões em 2023 e mais de 3 milhões em 2024. Na conta da ACA Consultoria, mais de 10 milhões de reais, ele como procurador. Na conta da Curitiba Consultoria, mais de 30 milhões de reais em 2024. Na conta da CDS Call Center, mais de 6 milhões e 500 mil reais. Ele como representante legal. Ele como representante da Brasília Consultoria, mais de 1 milhão de reais. Ele como representante da Consultoria Serviço, mais de 10 milhões de reais. Isso mostra, senhor presidente, que há muito dinheiro disponível para se manter a impunidade. Nós estamos diante de um cidadão que chegou como testemunha e sai como investigado, diante de alguém que movimentou milhões de reais de brasileiros sofridos e até agora não tem uma cautelar preventiva, mesmo estando presente a garantia da ordem pública para não cometer novos crimes e a aplicação da lei penal para evitar a fuga, como de outros que disseram aqui que era antecipado esse pedido de prisão e 3 dias depois a Polícia Federal seguiu o mesmo caminho e pediu a prisão. Para não termos um habeas corpus por conta da possibilidade de se confundir testemunha como investigado, eu peço a Vossa Excelência que submeta ao colegiado, diante dessas novas provas, um novo pedido de prisão cautelar com indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, baseado na aplicação da lei penal com base em risco de fuga, na garantia da ordem pública pela prática continuada de crimes e pela ocultação de documentos que estão atrapalhando as investigações. Essa CPMI, ela não vai ser o local para a impunidade. Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre, a gente termina alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas. Esse cidadão participou efetivamente de crimes gravíssimos contra aposentados e pensionistas, continua na impunidade, continua praticando crimes, se encontrando com outros investigados e que isso só seria suficiente para esses depoimentos estarem sendo acobertados e combinados. O poder político escondido um dia vai aparecer, mas só vai aparecer se essa CPMI tiver a coragem de enfrentar esses que meteram a mão no dinheiro. Conseguiu ouvir a gente, ele vai ter que entrar direto. Ele não consegue. Eu tô demorando muito a entrar. Ou já consegui? Vamos lá. Vai lá. Falando com o pessoal que já tava demorando. Vai lá. Eu não consegui ouvir, tá lá, Kombi? Então, eu não consigo ouvir vocês. Eu tô com uma chamada não atendida do Eduardo aqui, mas vamos embora. Bem, tem muita coisa, né, pra comentar lá, Kombi. Primeiro que a gente tá na estrada, deu esse problema de conexão do carro, o carro não tava mais carregando, aí deu um problema rapidinho. Vem cá, rapidinho. Minha esposinha tá aqui do meu lado, Baby também, aproveitei e trouxe a turminha aqui. Bom dia. Aí, dá bom dia aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Dá um oi, Biel. Oi! Oi, tudo. É isso aí. Então a gente tá aqui no meio da estrada, estamos a caminho, não vamos desistir. O brasileiro tem que ter perrengue na vida, né? Então a gente passou um perrengue danado. O que aconteceu? Teve esse problema do carregamento do carro, então a gente não tinha serviço no domingo, mas o nosso compromisso com o nosso público é um compromisso que a gente assume e a gente vai até o fim. Então, hoje, eu ainda chego, se Deus quiser, em Nova York, mas ontem já era para ter chegado lá para dar umas boas-vindas pro Lula. Completei esse chapéu aqui, Lacombe, olha aí, para chegar lá já. Já tinha vaca lá em Nova York, tem uma vaca lá em Nova York, tá acompanhando o Lula, então tô levando o chapéu para ver as vacas. Tem uma vaca lá, né? A Janja. Então a gente já compra o chapéu para se preparar. Não quero montar em vaca nenhuma, não sou disso, não sou de rodeio. Meu negócio é só assistir as vacas lá, então a gente vai assistir uma vaca da Janja, mas a gente vai se divertir lá com o nosso público. E o que mais eu gostaria de comentar com vocês é a reaproximação do Trump com o Elon Musk. Ou do Elon Musk com Trump, porque realmente é algo de extrema importância para o nosso Brasil e também para os Estados Unidos. Foi algo que chocou muita gente, né? Levou muita gente às lágrimas, o fato da esposa do Charlie Kirk, a Erica Kirk, ter perdoado o assassino, como o Lacombe comentou no início ali. O Trump ainda falou, né, olha, eu não sou dessa não, mas
Talvez se eu conviver um pouco mais com a Erika Kirk, eu vou acabar cedendo, mas isso mostra como que realmente o que está renascendo nos Estados Unidos é o aspecto espiritual. Então, realmente é uma briga do bem contra o mal, da luz contra as trevas, como disse o Elon Musk em relação à morte do Charlie Kirk. Ele disse que Charlie Kirk espalhava a luz e foi morto pelas trevas exatamente por causa disso. Mas o que Elon Musk vai começar a aprender a partir de agora é que a luz do Charlie Kirk vai continuar brilhando, e como hoje ele se encontra com a luz verdadeira, que é Cristo. Então isso tudo tem mexido muito nos Estados Unidos, mexido muito com o público americano. Os conservadores têm dado uma maior atenção a essa questão espiritual cada vez mais. Isso é algo que tem que inspirar o Brasil. E, óbvio, né, não podemos esquecer a Magnitsky, que está sendo distribuída, né? Foi distribuída já para o Bessias, já foi distribuída para Vivi, né? A Viviane Barsi de Moraes. Tem muita coisa acontecendo. E um aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é que essas sanções do Trump em relação a Viviane Barsi de Moraes é porque essa é uma família criminosa. Isso não tem nada a ver com vingança, não tem nada a ver com gosto do Trump ou da administração Trump. É porque o Alexandre de Moraes é um criminoso e a mulher dele faz parte dessa organização criminosa, e essa organização criminosa tem feito pessoas de refém, como é o caso do Jair Messias Bolsonaro e todas as vítimas do 8 de janeiro e todas as vítimas dos inquéritos do Alexandre de Moraes. Graças a Deus, minha esposa e eu não somos reféns pelo simples fato de termos buscado liberdade nos Estados Unidos há tempo. Mesmo assim, ficamos 3 anos e meio sem poder nos vermos, né? Minha esposa estava comentando comigo, um pouco triste, que ela viu os primeiros comentários lá do pessoal ali na hora que você comentou que teve esse contratempo. Ela falou que teve um comentário ali de alguém que falou assim, pô, mas pedindo dinheiro, se as pessoas não sabem o perrengue que a gente passa. Uma outra pessoa que falou assim, por que não foi de avião? Enfim, eu nem sequer tô fazendo stories em tempo real, porque temo pela minha vida, temo pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Mas, óbvio, tem sempre um hater aí que acaba não entendendo isso, acha que a nossa vida é um mar de rosas. Pelo contrário, vocês viram o Chiquini de colete à prova-balas lá no evento de Curitiba, é exatamente esse o cenário que nós estamos vivendo. Um cenário de guerra contra o crime organizado, guerra contra essa organização criminosa que hoje domina o Brasil, e não é brincadeira. Mas nem por isso a gente vai deixar de ter um sorriso no rosto, a esperança em Deus e continuar lutando pelo nosso povo, assim como eu tô aqui, terminando de carregar meu carro. Já tô indo para Nova York. Vejo vocês à noite. Eu vou fazer mais vídeos, vou postar lá no Instagram da Timeline. E amanhã, no programa da Timeline, o cenário aqui atrás vai ser outro. Vai ser um cenário bem interessante, vocês vão gostar bastante, vão se divertir. Jacob. É isso, turma. Não dá para conversar com o Ala porque ele não tem o nosso retorno. Então, infelizmente, a gente não pode ficar trocando ideia aqui com o Ala. Também não queremos atrasar essa viagem que já teve um atraso, né, imprevisto. Era para ele ter chegado no sábado de madrugada, né, no domingo de manhã, ali, fim da manhã, dependendo do ritmo que ele conseguisse imprimir. Infelizmente, houve esse problema com o carro e ele está com o carro aí alugado, né, a Tesla, com uma despesa extra que a gente não esperava, ainda está com o carro em manutenção. Então, na volta, ele vai ter que fazer essa troca, deixar o carro que ele alugou, pegar o carro dele. A gente espera que tudo se resolva. Eu, pessoalmente, não vou ficar falando não, mas negócio de carro elétrico, deixa pra lá. O Ala adora, não vou ficar falando nada não. Mas estamos aqui hoje, daqui a pouco vamos abrir um champanhe. Se vocês quiserem de novo, não sei se a gente já está recebendo vídeo no nosso WhatsApp. Da outra vez foi muito divertido, no dia 30 de julho, quando saiu a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, que a turma mandou muito vídeo de comemoração, muito vídeo, bebendo de tudo que você puder imaginar, Zilberberg. Nós abrimos aqui uma cava espanhola, um espumante espanhol, e a turma abriu de tudo, de cerveja, leite, suco de laranja, cachaça, tequila, uísque, todo mundo comemorando. E hoje a gente está feliz porque a Magnitsky veio de novo, né? E é algo, Zilberberg, que atrapalha demais, é considerada a morte financeira de uma pessoa, né? Então a gente está tentando aqui imaginar como é que vai ficar a vida agora do Alexandre de Moraes e da mulher dele, né, para conseguir ter um cartão de crédito ou para conseguir usar serviços de empresas americanas, né? Vai ficar complicado, isso é bom demais, né? Vai ficar muito difícil lá com a vida dele agora, com a Lei Magnitsky, mas aí eu me lembro de tantas pessoas que ele perseguiu e que ele, de certa maneira, aplicou a Lei Magnitsky dentro do Brasil, né? Quando ele bloqueava contas, aplicava multas milionárias, né? Teve aquela multa lá solidária de 30 milhões, quantas multas ele aplicou, quantas pessoas tiveram seus direitos humanos arrancados por um representante da justiça do Brasil. Então, assim, isso foi muito ruim e ele é o feitiço virando contra o próprio feiticeiro. E agora eles vão sofrer os efeitos da Lei Magnitsky, que o Brasil hoje em dia já conhece, que é você estar totalmente impedido de negociar com as empresas americanas, que é o país que fundou a maioria das grandes multinacionais. Então você tem aí rede de hotéis, cartão de crédito, empresas aéreas, a vida dele fica muito limitada. E às vezes uma pessoa simples do Brasil pode não entender isso, porque você leva uma vida na sua cidade, no seu bairro, mas não é a vida que eles estão acostumados a ver. O Alexandre de Moraes está aprovado agora
através do patrimônio do Instituto Lex, que é o patrimônio do Alexandre de Moraes, que ele é um multimilionário, né? Ele é um multimilionário. Pela avaliação aqui que eu estava pesquisando aqui na internet, esse apartamento que ele mora no Jardim Europa custa mais de 20 milhões de reais. Poxa, morei 5 anos em São Paulo, eu sei muito bem quanto é que é um imóvel nos Jardins, né? Sim, e por mais que ele tenha um salário alto ali de 40 e poucos mil reais, que é o salário de ministro, se a gente for fazer a conta, faz a conta de quantos meses, quantos anos você teria que trabalhar sem gastar absolutamente nada para ter um imóvel desse. Aí você soma também os imóveis em Campo do Jordão. Campo do Jordão é o local onde os ricos de São Paulo passam as suas férias de inverno. E aí tem um grande apartamento também no Guarujá. Agora uma casa de milhões em Brasília. Sabendo-se já que os ministros já têm seus imóveis funcionais, que são pagos pelo Estado. Então, é uma vida de milionário que ele vai sofrer uma série de restrições agora. Obviamente, eles vão tentar furar esse bloqueio mais uma vez, porque ele furou na primeira Magnitsky, mas dessa vez vai ser muito mais difícil. E deixa escancarado esse sistema de institutos, né, que eles são criados com uma causa bonita, proliferar o direito, ajudar as pessoas a passar nos concursos públicos, realizar palestras, manter bibliotecas, né? Então, tudo isso está lá no Instituto Lex. É até um nome engraçado, né? Porque a Lex vem de lei, mas na verdade lembra o Lex Luthor, né? do Moraes, o Instituto Lex. Então é um instituto desse que tem milhões de patrimônio. Você pesquisa aqui na internet, você não tem nada. Tem um Instagram lá que eu nem sei se é deles ou não, que a última postagem foi em 2017. Não sei se era real do Instituto Lex, mas você não tem, você não conhece nenhum trabalho que é feito, né? Você tem um patrimônio milionário do instituto. O que esse instituto de fato está fazendo para a sociedade? Absolutamente nada. Agora, vamos levantar como entraram os recursos nesse instituto, como se entra o dinheiro no instituto para ele ter um patrimônio de dezenas de milhões de reais, né? Um patrimônio desse de um milionário. E essa era a verdadeira vida do Alexandre de Moraes, e eu acho que agora, atingindo a sua esposa e o instituto, realmente vai ser mais pressão ainda, e aí a pessoa começa a virar leprosa, né? As pessoas começam a já não querer ter mais negócios com ele. Então, a gente tem que continuar muito bem, o Max estava falando muito bem aqui, a gente tem que continuar fazendo essa pressão. As pessoas na rua, a gente tem que acreditar que isso pode mudar, porque o povo brasileiro, dessa vez, não está sozinho, ele tem apoio do governo americano, e o governo americano é, sem dúvida nenhuma, o governo mais poderoso do mundo, e é aquele governo que, historicamente, luta contra as ditaduras, mas se ele não tiver uma oposição forte interna, pode ser realmente que o governo americano pare de agir. Ele está agindo porque ele percebe que o Brasil tem uma oposição interna muito grande. Foi muito bem colocada a questão do Irã. Os Estados Unidos foi lá, acabou com o projeto nuclear do Irã, que era o que ameaçava os Estados Unidos e o Ocidente, e parou por ali porque ele sabe que não existe uma oposição interna, não tem como ele tentar derrubar a ditadura do Irã. Mas no Brasil tem sim, tem espaço para a gente derrubar essa ditadura do Poder Judiciário. E aqui no chat, Max, estão brincando. Calma aí, rapidinho que tem um delay aqui, pronto. Não, tá tranquilo. Hoje a gente está sozinho aqui, nós três, então o Max está como diretor de imagens, tá, gente? Então peço desculpas aí de vez em quando. O corte demora um pouquinho, mas fiquem tranquilos, né? O importante é o conteúdo. E a turma no chat aqui está falando, será que o Lula está neste momento reunido com os assessores mudando o discurso? Eu não acredito. Eu não sei, eu tinha a impressão de que o Lula viria com um discurso mais forte. Eu acho que, na verdade, aí depois fui mudando um pouco minha cabeça, acho que ele vem com um discurso vitimista. Nós somos vítimas, o Brasil, uma democracia, não pode ser atacado. Ele não vai atacar, mas ele vai se fazer de vítima. Eu acho que o discurso dele vem por aí, talvez. Uma coisa certa, Lacombe, pra mim, né, é que esse discurso não foi feito pelo PT. Pra mim, esse discurso foi feito com o aval do Soros, né, dessa galera globalista que quer mandar um recado pro Trump e vão aproveitar esse momento de tensão de relações entre Brasil e Estados Unidos. Mas eu concordo contigo, o tom vai ser um tom vitimista. Se eu fosse apostar, eu apostaria num tom vitimista. Como se estivesse sofrendo uma injustiça, como se estivesse sofrendo uma perseguição, né? Os brasileiros estão sofrendo, aí vai vir com aquela série de dados, né? E vai dizer que o que os Estados Unidos está fazendo está causando aí um sofrimento para o Brasil e para os brasileiros, e que o povo não quer isso, e que... É soberania. Exatamente. Para mim vai ser por aí. Mas realmente uma curiosidade. Sim, eu estou ansioso por esse discurso. Acho que é o primeiro discurso do Lula que eu fico ansioso, porque eu sei que não é ele quem vai estar falando. Ele vai estar dando recado de outros. E é esse recado dos outros que eu quero saber qual será. Tá? Porque vai ser aí uma maneira do Brasil. Como que o Brasil vai falar ao mundo, né? Não o Brasil de verdade, né? Mas esses que hoje estão aí no poder. Como que eles vão falar ao mundo do que está acontecendo? Isso é uma curiosidade. Lembrando que logo depois tem o discurso do Trump, né? E também, provavelmente, o Trump vai abordar esse assunto.
É bem possível que ele aborde esse assunto, talvez não de maneira específica do Brasil, mas do problema hoje que você tem no mundo, né, relacionado à esquerda mundial, que acaba tirando do povo o poder de decidir. Acho que a morte do Charlie Kirk deixou ainda mais claro que o objetivo da esquerda é matar a direita, é aniquilar a direita. Não é concorrer com eleições justas, não é debater, porque isso era o que o Charlie Kirk fazia, ele só debatia. A esquerda não quer isso. A esquerda quer matar, a esquerda quer aniquilar. E a prova disso é, até hoje, esquerdistas no mundo inteiro comemorando a morte do Charlie Kirk e incitando o assassinato de outros líderes da direita. Eu me lembro aí do Nicolas, que me preocupa até, porque é o que tanta gente tá querendo aí, ou fala claramente, ou deixa implícito, né, para que alguém tivesse coragem. Eu acho assim um total absurdo. Isso não pode ser tratado com normalidade. Tá? Você incitar que uma pessoa seja assassinada, isso não pode ser tratado com normalidade pelas pessoas, Lacombe. Eu tô olhando aqui, vou ver se eu mando aqui pra turma, eu tava olhando a publicação do Nicolas Ferreira, já tem aí a publicação do Nicolas Ferreira, tem a do Joaquim Teixeira, eu não vi, mas deixa eu botar aqui que tá usando a mesma imagem da do Nicolas Ferreira. O que falou o Joaquim Teixeira? Meu Deus, vamos lá, se der tempo, coloquem a do Nicolas Ferreira, e aí nosso retorno tá dando ali umas congeladas. Pronto. É só o retorno. Não, mas é porque eu preciso saber quando vão inserir. Tá aí, ó. Então, o Nicolas Ferreira pegou lá a notícia, Estados Unidos sancionam a esposa de Alexandre de Moraes pela lei Magnitsky, e aí ele colocou ali casal Magnitsky com um coraçãozinho, com a mãozinha. E o Joaquim Teixeira também repercutiu a notícia, né? Se vocês conseguirem, aí vai ter que aumentar, porque senão eu não consigo ler. Gravíssimo! Estados Unidos acabaram de sancionar a primeira-dama do Brasil. E esperamos reciprocidade, que Melania, esposa do Trump, seja proibida de botar os pés em Osasco. Pô, sacanagem com Osasco. Trabalhei ali 2 anos, cara. Turma de Osasco, aquele abraço. Ai, Deus meu. Bom, daqui a pouco a gente... Aí tava alguém perguntando aqui, mas precisa comemorar, precisa beber? Falei, gente, cada um comemora da maneira que quiser. Teve gente que comemorou quebrando o ovo, né? Deu um problema danado, inclusive, não sei nem o que deu aquela história. Sabe aquele vídeo do ovo com uma capinha, que a pessoa pegava o ovo e quebrava? Eu não vi, não. Não sei se aquilo foi um vídeo feito especialmente para aquele dia, ou eu sei que também estavam querendo investigar a pessoa que tinha feito aquilo. Mas eu falei aqui, teve gente que comemorou com suco de laranja, com leite, com água. Não precisa ser bebida alcoólica, pode ser... Teve gente que só gravou vídeo pra gente comemorando, berrando, gritando, né? Mandando uma mensagem bem carinhosa, normalmente para Alexandre de Moraes, para a família dele, com toda a educação, com toda a vênia, né? A gente espera sempre que a turma seja bem educada, no nível Alan dos Santos.